ridículo protagonizado pelo Flamengo no Morumbi, jogando com o time todo desfigurado, pedra cantada, isso foi falado a semana inteira, desde a semana passada, prioridade máxima para a Copa do Brasil e um time totalmente do meio para frente, um time sem meio campo, um Frankenstein escalado pelo Tite, né, com aval da diretoria, ou o contrário, né, não sei se a diretoria queria isso, talvez sim, o Tite acaba compondo, mas um time que não tem cabimento você defender a liderança do campeonato, a competição mais importante do país, jogar dessa maneira por conta de um mata-mata, especialmente depois de ter feito uma vantagem no primeiro jogo contra o Palmeiras. O que o Flamengo fez hoje foi um desrespeito com o Campeonato Brasileiro, desprezou o campeonato, levou um time enfraquecido a campo e, de novo, tomou gol de cabeça, né? E perdeu merecidamente para o São Paulo, que era um adversário que o Flamengo completo tinha todas as condições, ou quase completo, né, de conseguir um bom resultado. Mas o Flamengo teve Pedro forçando o cartão, que não é uma decisão só do jogador, é algo que parte, evidentemente, de cima, né, da comissão técnica, uma coisa já combinada, óbvio, né, forçou o cartão no jogo passado contra o Atlético Goianiense, não podia jogar, o Cebolinha machucado, o Luiz Araújo foi suspenso por cartão amarelo, esse me pareceu que não forçou, pelo contrário, foi até um equívoco da arbitragem de cartão para o rapaz, mas não tinha ele, não tinha o Pedro, e aí você ainda tira todo o meio campo, o De La Cruz nem viajou, tá com uma dorzinha e tudo, será que ele fosse o jogo contra o Bolívia pela Libertadores, por exemplo, ele ficaria de fora? Bem, enfim, o fato é que o Flamengo desprezou o campeonato, desrespeitou o campeonato, e se no final deixar de ganhar o título por conta de 2, 3, 1 ponto, esse jogo contra o São Paulo vai ser lembrado, porque não se faz isso. Há uma diferença fundamental entre você rodar o elenco, como é muito comum no exterior, né, na Europa especialmente, e você ter uma base, e essa base você gira o elenco, você mexe com algumas peças, você muda alguns jogadores, você preserva, alguns jogadores e você desfigurar o time completamente. A linha defensiva, acho que até, ok, o goleiro titular é o Rossi, jogou, o Wesley é um dos titulares, porque ele se reveza ali com o Varela, na esquerda o Vinha, ok, e os zagueiros, o Davi Luiz jogou muito mal hoje, o Léo Pereira muito mal, mas o Léo Pereira é o titular do momento, com o Fabrício Bruno, e o Davi Luiz vinha jogando. A linha defensiva, em tese, não seria o problema, mas do meio para frente, gente. O Alan, que é um jogador mais questionado no setor de meio campo. Ao lado dele, o Léo Ortiz, que não é volante, gente, não é volante. E aí, para completar, o Matheus Gonçalves, que é um garoto. É um garoto, só na rede social e aqui no canal, que você vê gente, não, tem que jogar o Matheus Gonçalves, não pode vender o Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino. É um menino, pode ser que vire um grande jogador, promissor, mas não é ele que vai resolver. Ele do lado dos titulares é uma coisa, ele para entrar do meio campo, o cara que vai organizar o meio campo, o Flamengo não tinha meio campo. E no ataque, o Bruno Henrique voltando de lesão, um Gabigol numa forma ruim há muito tempo, de novo você vê que é ilusão essa coisa, o Gabriel tá voltando, que deu um passe, porque fez um gol de pênalti, continua não jogando nada. Nada. Até luta, se esforça, acho digno até o comportamento dele. Ele tem tentado. Isso é inegável, mas não consegue render. E hoje ainda teve uma jogada ridícula que ele acabou protagonizando no segundo tempo. Né? Vocês têm dúvida? Bom, vamos ver aqui ó, o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Vou botar para vocês verem aqui. Para quem não prestou atenção, vamos colocar aqui, está no Twitter. Ó. Ó. É isso. Simboliza muito bem uma fase muito ruim do Gabriel. Lutou, se esforçou, correu, tentou, mas não consegue. Então não adianta. Sabe, o nome é pesado, a história é importante, é bonita pelo Flamengo, mas não faz grande diferença, gente. Não faz a grande diferença. Hoje não faz. Se vai voltar a fazer pelo Flamengo, por outro clube, eu não sei. Mas não faz uma grande diferença. Essa é a mera constatação do óbvio. Bruno Henrique muito mal e voltando de lesão. E o Carlinhos, uma coisa é o Carlinhos entra no jogo com o time do Flamengo titular, com um ou outro jogador e tal, e de repente ele ajuda. Mas com esse meio campo todo desfigurado, correndo ali na frente, meu Deus, que coisa melancólica. Um absurdo que o Flamengo fez hoje. Aí quando entra, o primeiro titular que entra é o Gerson, que é o cara que está jogando um tempão todas as partidas. É o cara que mais tem se desgastado. Aí ele que é o primeiro a entrar. Realmente, olha, tudo isso era pedra cantada, falamos sobre isso desde a semana passada.
que o mais importante é o brasileiro, não é a Copa do Brasil. Mas aí tem outro aspecto, né? Vocês sabem muito bem que essa derrota pega mal. Mas pior ainda é ser eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, o que ainda pode acontecer. Então, para evitar que isso aconteça, prioridade na Copa do Brasil. E, evidentemente, para os dirigentes não é interessante o Flamengo ser eliminado da Copa do Brasil, né? Tem eleições aí para acontecer, né? Para presidente, para vereador. O Flamengo tem candidatos à vereança, né? Então, diante disso tudo, evidentemente, o que você vê é isso: é o time priorizando o mata-mata, porque repercute bem uma eventual classificação sobre o Palmeiras, né? E, por outro lado, se o Flamengo perde esse jogo, se quarta-feira se classificar, todo mundo esquece. Só que jogou a liderança no lixo. Poderia até perder para o São Paulo com o time principal. O São Paulo teria condições de vencer o time principal do Flamengo no Morumbi? Claro que sim. Evidente que sim. Jogando em casa, com sua torcida, recorde de público na temporada. Mas o Flamengo desprezou o campeonato. O Flamengo colocou um time desfigurado. Gente, eu vou repetir para quem está chegando agora. Há uma diferença entre revezar o elenco, tirar alguns titulares desgastados e tal, e você colocar um time desfigurado. O Flamengo colocou um time desfigurado. Do meio para frente era um Frankenstein. Bruno Henrique e Gabigol se entendem há muito tempo. Um voltando de lesão, o outro em péssima forma há quase 2 anos. O Carlinhos era um corpo estranho ali. Léo Ortiz não é volante, gente. Léo Ortiz é zagueiro. Jogou numa emergência como volante, ok, mas ele é zagueiro. Hoje não era emergência, hoje foi opção. O Flamengo poupou os jogadores todos, porque para quarta-feira poderia ter revezado um pouco mais. Colocado um time um pouco mais encorpado em campo. Mas não, o que se viu foi um time desfigurado. Aí os caras entram no segundo tempo, aí já tomam o gol, aí nada se acerta. O próprio Gerson, ele entra com um time que não existe. O Gerson vai organizar o time aqui, até melhorou um pouquinho ali, mas não bastante. Então, isso que o Flamengo fez hoje foi um erro assim crasso de um planejamento patético, sabe? Que é muito evidente, na minha opinião, que as coisas se misturam, a política, o futebol. Tivemos uma semana de um momento importantíssimo, que foi a compra do terreno, mas a gente tem falado sobre isso aqui no canal, o desafio maior não é comprar o terreno. O terreno custou 138 milhões e mais alguma coisa. O desafio maior é erguer o estádio, que vai custar 1,5 bilhão, 2 bilhões. Bem, se calcula-se 1,5 bi a 2 bilhões, mais provável custar 2 bilhões, que o estádio de futebol sempre estoura orçamento. Dificilmente vai custar mais barato do que se imagina. Então, é muita grana. Tem que levantar esse dinheiro, tem que viabilizar isso. É a parte mais difícil. E tem muita gente achando que é brincadeira. O torcedor fica, não, botar o Pix. O torcedor pode falar isso. O jornalista que vai embarcar nessa não está sendo responsável. E a gente tem alertado para isso. Importante momento, ao mesmo tempo preocupante, porque se não tiverem cuidado devido com as finanças, pode causar um problema sério no médio e longo prazo, ou até no curto prazo, dependendo do que fizerem. Não, mas esses dirigentes são bons das finanças. Tá bom, tudo bem. O que aconteceu, por exemplo, com o acordo com a televisão? Inventaram a lei do mandante. Partido do Flamengo, perdeu dinheiro. Campeonato Carioca, romperam com a Globo. Nunca conseguiram mais o mesmo faturamento com a venda dos direitos, como recebia da TV Globo naquela época. Quer romper com a Globo? Ok, mas tem que ter um plano bem melhor. Não tinha. Então é ilusão achar que não erram. Claro que erram, qualquer um pode errar. O melhor gestor do mundo pode errar. Aí ficam criando fantasias como se os dirigentes, esses dirigentes, não erram. Erram, pode errar. Pode fazer bobagem também. Fazer no futebol. Não pode fazer uma escolha errada na estratégia financeira. Pode acontecer. Então a gente tem que realmente acompanhar, cobrar atentamente. E não ficar aqui. No texto eu gosto, você tem que ser otimista. Tem que ser otimista, é uma pinóia. Jornalista não tem que ser otimista nem pessimista, tem que ser realista. Essa é a função. E o torcedor que for esperto não vai ser otimista nem realista, nem pessimista, vai ser realista. E atento para questionar se por acaso as coisas forem mal.